Pessoal, bom dia, obrigada pela participação. Vamos esperar aqui alguns minutinhos só para todo mundo conectar. Bom, pessoal, bom dia. Respeitando aqui a pontualidade dos que entraram, a gente vai começar nosso webcast referente ao segundo trimestre de 2022. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, eu sou a Carol Medley, responsável aqui pelo relacionamento com os investidores do Pátria Pipe. Flavito, como muitos conhecem, além do sócio aqui do Pátria, é o gestor do fundo desde 2014. Hoje, a gente vai entrar no detalhe de algumas das principais teses aqui do portfólio. O segundo trimestre foi marcado por evoluções muito positivas para a maioria das empresas. A gente vai contar um pouco dessas evoluções, o que esperamos aqui para os próximos trimestres. Por favor, fiquem à vontade para mandarem perguntas pelo chat, Q&A. A ideia é fazer esse webcast da forma mais interativa possível, tá? E, de qualquer forma, caso vocês queiram falar em mais detalhes depois do webcast, a gente está aqui à disposição. Vocês podem mandar e-mail para mim ou para a própria chave do Pipe, né, o pipe@patria.com, que a gente quer manter esse contato próximo com vocês, tá bom? Flavito, passo a palavra para você, assim a gente já começa aqui o nosso webcast. Obrigado, Carol. Obrigado a todos os presentes. É um prazer estar com vocês para mais um webcast trimestral do Pátria Pipe. Foi um trimestre muito positivo do ponto de vista de evolução dos fundamentos das companhias investidas. E, apesar da queda da Bolsa aí ao longo do ano, a gente já aparentemente iniciou um movimento bastante robusto de recuperação ao longo do terceiro trimestre, começando no mês de julho e se estendendo pelo mês de agosto. Acho que muito disso em reflexo dos resultados e a evolução das companhias, tanto do portfólio como no mercado em geral. Acho que os fundamentos têm evoluído de forma muito positiva e é isso que nos dá muito conforto e muito otimismo que o futuro é bastante auspicioso para os resultados do fundo. A gente acredita firmemente que as empresas estão muito bem posicionadas para crescer, para gerar resultado. Isso vai se refletir ao longo do tempo nos preços e uma recuperação, acreditamos, bastante robusta desses últimos 12 meses aí que foram bastante complicados, né? Bastante difíceis do ponto de vista de preços. Então, eu tinha reforçado ultimamente essa grande dissonância entre preço e valor, e essa dissonância aumentou ao longo do tempo. Os fundamentos retomaram muito forte e os preços começaram a se mexer e a seguir os fundamentos. Então, a gente está bastante otimista, cada vez mais otimista. Mesmo as companhias que enfrentaram problemas no final do ano passado, começo desse ano, como a Tenda, tiveram uma evolução extremamente positiva. E olhando o portfólio como um todo, das nossas 6 teses core, praticamente todas, exceto uma delas, vem entregando resultados pelo menos iguais ou em grande parte acima das nossas próprias expectativas dentro do conselho dos planos das empresas. Então, a gente vai entrar em detalhes aqui sobre isso, falar um pouquinho do portfólio, falar um pouco de evolução e da atribuição desses retornos até as datas mais recentes e do resultado de cada uma das empresas. Eu vou começar compartilhando uma apresentação com vocês e entrar aqui nos detalhes do que foi o segundo trimestre
para as empresas que compõem o nosso portfólio. Sobre a carteira, a Localiza continua sendo o nosso principal investimento. Tivemos algumas pequenas mudanças ao longo do trimestre, aumentos de participação, né, quer dizer, aumento com algumas compras pontuais de tenda, e aumento da participação em CVC e Alper através dos follow-ons que ambas as empresas realizaram ao longo do trimestre. E uma pequena redução na alocação de Localiza para fundiar esses investimentos e para aumentar um pouquinho o caixa para eventuais oportunidades que venham a surgir, tanto no portfólio quanto fora do portfólio. Tem um pipeline muito interessante de teses sendo desenvolvidas, evoluindo ao longo do tempo. Nosso prazo de investimento é longo e nosso prazo de due diligence é tão longo quanto. Então, em geral, a gente passa muito tempo estudando uma companhia, um setor, até ter o conforto de entrar. Tem algumas companhias que a gente gosta bastante, vem acompanhando de perto, aprofundado diligência, e muito possivelmente em algum momento do futuro próximo, e é muito difícil precisar exatamente quando, poderão vir a fazer parte do portfólio. Acho que esse gráfico aqui mostra um tom um pouco do nosso otimismo, né? A gente teve um quarto tri muito difícil, né? Com especialmente o resultado de Tenda, que foi muito negativo, e já recuperamos o EBITDA máximo do portfólio. Então, felizmente, já estamos no pico de EBITDA, da participação de EBITDA nas companhias do portfólio, né? Olhando o PIPE como uma holding, a gente atingiu novamente o pico, embora estejamos muito longe ainda do pico de valuation, né, de preço do portfólio. Então, acho que só isso já dá um grande alento aí, que tem um ativo muito subavaliado aí, que é a cota desse fundo, dado que os fundamentos têm evoluído de forma muito positiva. E acho que o futuro ainda é mais interessante, a gente vai entrar em detalhes por quê em cada uma das companhias aqui do portfólio. Um pouquinho da atribuição de performance. A gente recuperou um pouquinho da perda do ano ao longo de junho e julho. Esse é o resultado de anteontem, então já mostra uma recuperação. Os grandes ofensores continuam sendo principalmente a Tenda e, em menor monta, a CVC e a Qualicorp. E a gente vai focar bastante nesse webcast falando dos fundamentos de Tenda, especialmente de Tenda e CVC, que são posições mais relevantes do portfólio, e um pouquinho também, obviamente, de Localiza, que é o maior investimento do portfólio e vem indo muito bem agora depois da fusão da Unidas, que era o nosso maior investimento, né? Falando da Unidas, acho que o grande ponto aqui dos últimos meses foi a finalização do processo de fusão. A consumação ocorreu no final de junho, a partir de 1º de julho, as duas empresas começaram a negociar em conjunto, através da incorporação da Unidas pela Localiza. Então, no próximo trimestre, aqui nosso webcast vai falar de Localiza especificamente. Unidas já não é mais uma empresa do nosso portfólio, deixou de ser independente e se tornou parte da maior empresa de mobilidade da América Latina e a terceira maior do mundo. E ainda assim aqui a gente vai falar principalmente do segundo trimestre, portanto, como empresa independente, a Unidas teve um resultado excelente. O negócio continua indo muito forte, crescimento forte de receitas, crescimento mais forte ainda de EBITDA e de EBIT. O EBIT para nós é o principal fator, o principal KPI que a gente acompanha no setor, em todos os negócios, né? A gente vem crescendo no negócio de seminovo, de frotas, vem crescendo fortemente no negócio de rent-a-car consumidor, né, o RAC, e acho que o grande ponto aí é que a dificuldade de aquisição de veículos que vinha ocorrendo ao longo dos últimos ano e meio está se resolvendo, né? A questão de semicondutores basicamente está quase que resolvida, e a disponibilidade de veículos aumentou muito fortemente no segundo trimestre, mais ainda no terceiro. Então foi possível iniciar o processo de renovação de frota, que já estava envelhecendo bastante, e
acelerar o crescimento da frota da companhia, né? Foi a maior aquisição bruta de carros da Unidas na sua história, mais de 30 mil carros no segundo trimestre, e as companhias combinadas a partir do terceiro trimestre têm um war chest, aí, uma situação patrimonial muito, muito favorável para acelerar o crescimento. Hoje, a Localiza, junto com a Unidas, tem cerca de 8 bilhões de reais em caixa e um nível de alavancagem relativamente baixo, o que permite aproveitar das condições de mercado muito melhores para aquisição de veículos, tanto do ponto de vista de disponibilidade, quanto do ponto de vista de descontos, e para renovar a frota e voltar a crescer, quer dizer, continuar crescendo, mas acelerar esse crescimento, dado que tem um pipeline muito grande, tanto no negócio de frotas, quanto no negócio de rent-a-car. Então, a gente está muito otimista, acho que as empresas estão avaliadas a um múltiplo muito baixo, de ponto de vista histórico, né? O mercado tem um consenso de 18 vezes lucro para a empresa no ano que vem, e historicamente a Localiza sempre negociou um múltiplo entre 22 e 30 vezes lucro, uma média perto de 25 vezes lucro. Então, não só a aceleração de crescimento que a gente espera com a retomada da disponibilidade de veículos, além da grande demanda que tem, tanto para a terceirização de frotas quanto para a locação de carros de curto prazo, permitirão uma aceleração ainda maior dos resultados da companhia e melhores margens, porque carros mais novos têm menor custo de manutenção e, portanto, permitem uma margem um pouco maior. A retomada de preços também foi muito forte, especialmente no rent-a-car, que o mecanismo de transmissão de preços no rent-a-car é muito rápido. Quando sobe os fatores de custo, que são principalmente o custo do carro novo, ou seja, a depreciação econômica do veículo, e a taxa de juros, que é um negócio de capital intensivo, esse mecanismo de transmissão para os preços, para as tarifas, é relativamente rápido. Então, a recomposição de tarifas também foi bastante rápida. Na gestão de frotas, isso ocorre de maneira mais lenta, por motivo estatístico até. O crescimento, os novos contratos são um percentual relativamente menor, muito pequeno, né, em relação aos contratos já existentes, que são de longo prazo. Então, esse mecanismo de transmissão é um pouco mais lento, ele ocorre ao longo do tempo, e ele ainda tem um resíduo estatístico para ocorrer ao longo dos próximos trimestres, enquanto que a gente já espera uma estabilidade maior de preços no rent-a-car, dado que o ciclo de juros parece estar encerrado ou muito próximo de ser encerrado. Então, a gente vai viver acho que um mundo que combina vários fatores positivos, tanto a capacidade de crescimento, a expansão de margens, melhoras operacionais, alavancagem operacional do negócio e, sem dúvida, as grandes sinergias que serão possíveis de ser capturadas na fusão entre as duas companhias. A gente acredita que uma parte relevante dessas sinergias ocorram ainda no segundo trimestre, perdão, no segundo semestre. Principais sinergias que a gente espera são no custo de capital, no custo de manutenção, nas compras de veículos e na alavancagem de certos canais comerciais, certos produtos que, com a empresa combinada, podem ter um crescimento ainda mais acelerado, além, obviamente, da capacidade de crescer com um balanço bastante saudável. Então, muito otimistas aqui com o negócio da Unidas, permanece o nosso maior investimento e na companhia a gente vê catalisadores de curto prazo para evolução de preço e fundamento. Então, além da própria dinâmica de valuation, que ainda é muito abaixo do histórico, mas que a gente acredita que o principal fator aí de correção desse undervaluation se dê quando da antecipação do início da queda de juros. A gente tem um alfa muito grande para gerar aí na qualidade de gestão, né, em todos esses fatores que eu ponderei aqui para vocês nesses últimos minutos aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho agora de Tenda. Tenda foi o ofensor do ano. A gente passou por um momento muito difícil de aumento de custos e obviamente, estouro de custos de obras, queda de produtividade, que resultaram em um grande prejuízo no quarto trimestre, nos resultados do quarto trimestre. A empresa trabalhou fortemente num plano de ação
ao longo do primeiro semestre, que visava recuperar margens e voltar a gerar caixa e alavancar seus resultados. Esse plano previa uma retomada das margens brutas, que é um principal fator de criação de valor da companhia, para níveis de 30 a 32, 28 a 30% no final desse ano e 32 a 34% no final de 2023. 32 a 34% de margem bruta é o nível de margem que maximiza valor para a companhia. Isso seria feito através de dois principais fatores: aumento de preços, aproveitando naturalmente que houve um aumento de renda, com dissídios, a própria dinâmica inflacionária, a recomposição de salários permite que se repasse uma parte dos custos através dos preços. E o segundo ponto seria através de mudanças que foram implementadas pelo governo no programa CVA, Casa Verde e Amarela, que permitiram aumento de subsídios e certos realinhamentos que eu vou entrar em detalhes com vocês. Então, no primeiro fator, o Casa Verde e Amarela, teve 4 pontos muito relevantes. Primeiro, ampliação da renda máxima do grupo onde a Tenda atua, grupo 2. Até tem um erro aqui na apresentação, que esse aumento médio de 10% nos grupos permitiram naturalmente trabalhar com nível de renda maior e com isso recobrar um pouco de preço. Teve 4 aumentos sequenciais na curva de subsídios, que também permitiu uma retomada significativa de preços e de melhoria de margens. E, recentemente, o Congresso aprovou e o presidente sancionou uma mudança nos prazos de financiamento dos programas de habitação popular, de 30 para 35 anos, e especialmente, talvez o mais importante de todos, mas com efeito um pouco mais de longo prazo, a permissão, por assim dizer, para a utilização da contribuição mensal do FGTS, de 8% de todos os salários, para compor a renda do mutuário na hora do financiamento. Portanto, isso melhora significativamente a capacidade de tomada de dívida, né, de hipoteca de longo prazo no programa e, portanto, também dá uma folga grande para a recomposição de margens. O resultado de tudo isso tem sido um aumento contínuo nos preços, o que nos tem permitido recobrar as margens muito mais rápido do que a gente esperava inicialmente no nosso plano de ação. Então, a partir desse ano, a gente conseguiu subir os preços de lançamento em mais de R$50 mil. Estamos falando de um aumento de 25% aqui, de 148 mil no final do ano para R$200 mil no segundo trimestre. E temos vindo aumentando o preço de vendas, né? Isso tem se refletido e acelerado nos últimos 2 trimestres, o que tem permitido recobrar essa margem bruta das novas vendas de forma muito acelerada. A gente, como eu falei, a gente tinha um plano de chegar a 28 a 30% no final do ano, já superamos 30% em junho e julho, e ainda tem resultado por vir ao longo do segundo semestre. Tudo indica que há uma grande possibilidade de a gente buscar a margem bruta que a gente esperava para o final de 2023, já no segundo semestre desse ano de 2022. Por que isso é muito relevante? Porque a contabilidade do setor ela não reflete a realidade econômica do negócio, ela demora cerca de um ano e meio, pelo menos, para refletir essa realidade. Acho que é complexo aqui explicar isso de forma muito profunda. Eu já tentei falar sobre isso nas últimas vezes que a gente falou sobre Tenda, mas a contabilidade chamada POC, que é Percent of Completion, o que nós vemos hoje no balanço da companhia é o que foi vendido há um ano e meio atrás e está sendo construído agora, ou seja, projetos com margem muito baixa, que não dão resultado econômico para a companhia e que não permitem a empresa remunerar o capital, ou seja, que geram um EBITDA perto de zero ou levemente positivo e que geram prejuízo na última linha do balanço. Isso é um legado que a companhia vai ter que conviver pelos próximos meses, próximos trimestres, até entregar todos esses projetos. Por outro lado, todos esses novos projetos que estão sendo vendidos, especialmente ao longo do segundo trimestre, onde a gente já está atingindo uma margem que permite um resultado
bastante razoável, bastante interessante para a companhia, e chegando numa margem que permite a maximização do resultado da companhia, isso tudo começa a fluir pelo resultado ao longo do ano de 2023, conforme esses projetos são construídos e os projetos antigos saem do nosso resultado. Então, a gente tem, eu diria que meio que contratado, lógico, barradas as situações inusitadas que possam vir a ocorrer, mas tudo indica hoje que, tanto do ponto de vista de custos, quanto do ponto de vista de gestão operacional e produtividade, a gente está muito bem equacionado. Esses números efetivamente vão se tornar última linha da tenda, vão fluir pelo balanço ao longo dos próximos anos. Então, a gente tem um resultado futuro contratado muito superior ao resultado atual. Enquanto isso, os preços e o valor da companhia continua navegando aí muito próximo dos níveis mais baixos da história como companhia aberta. Isso nos deixa extremamente otimistas, porque não só a empresa tem entregue muito acima do que era esperado no nosso plano de ação, tanto pelos fatores internos e a evolução e o trabalho excelente que o time de gestão tem feito para maximizar o resultado, quanto a própria o próprio realinhamento do programa CVA, que conseguiu torná-lo novamente atrativo e, portanto, fomentar novamente a construção de moradia de baixa renda no Brasil. A margem REF, por exemplo, que você vê nessa página, é o resultado de exercícios futuros. Isso é o principal indicador do que vai fluir pelo resultado da companhia nos próximos anos. Ele tem uma diferença entre a margem REF e a margem bruta, alguns fatores que entram aí e que fazem com que a margem bruta seja normalmente 4 a 5% abaixo desse número. Isso envolve, naturalmente, né, são pontos de inadimplência, valor presente e certos ajustes, mas já indica que o resultado contratado da companhia para o futuro hoje está por volta de 33% margem REF, o que equivale a mais ou menos 27% a 28% de resultado líquido bruto, né, de margem bruta efetiva da companhia. Isso é o resultado dessas novas vendas que vão fluir pelo balanço, não só as recentes, mas as do início do ano e que ainda não começaram ou que estão no começo da construção. Conforme a gente vai crescendo essa margem de novas vendas, essa margem REF vai crescendo ao longo dos próximos trimestres e vai se tornando realidade em termos de números contábeis. Então, a gente vê uma situação econômica excepcional da companhia hoje, já gerando caixa, já voltando a margens muito positivas do ponto de vista econômico, que é o que vai fluir pelo balanço no futuro, o que nos faz crer que a gente vai recuperar ao longo dos próximos anos toda essa perda acumulada aí nos últimos 9 meses e possivelmente gerar ainda mais valor conforme a empresa escala seus outros negócios, por exemplo, a Alea, que é o nosso startup de casas, que vem evoluindo de forma bastante positiva, novos lançamentos, a formação de land bank, né, de projetos para a escalabilidade do negócio ao longo dos próximos 2 anos está indo muito bem e, portanto, é um negócio que hoje ainda é pequeno, mas que tem condições de ser tão grande ou maior do que a própria tenda. Então, acho que em termos de tenda é isso, muito otimistas e entregando muito mais do que a gente esperava, uma recuperação bem além e mais rápida do que era previsto alguns 2 trimestres atrás. A CVC também vem escalando seu negócio de forma muito acelerada. A recuperação no setor de turismo tem sido muito forte. A gente está vendo um crescimento trimestre a trimestre, tanto do ponto de vista de varejo, quanto do ponto de vista corporativo, por incrível que pareça. Acho que quando teve a pandemia, muita gente previa que as viagens corporativas demorariam alguns anos para retomar, se é que iriam retomar, dado que as plataformas digitais, o Zoom e tudo mais, iam permitir que as pessoas fizessem tudo dentro de casa ou do escritório.
e a realidade tem se mostrado um pouco diferente. A gente teve uma retomada muito forte de volta de viagens corporativas, uma volta muito forte de viagens internacionais, crescimento de mais de 4 vezes ao longo dos últimos 12 meses. Naturalmente, isso parte de uma base muito baixa, dado que a grande maioria dos países estava fechada para turismo no ano passado, e agora está tudo aberto e todo mundo voltando a viajar, e uma demanda reprimida muito forte. O resultado disso é que a empresa cresceu mais de 2 vezes as reservas confirmadas. A gente teve o melhor trimestre desde a pandemia, o segundo trimestre. A gente já está anualizando perto dos níveis de pré-pandemia. A gente fazia cerca de 17 bilhões de reais de reservas anuais no pré-pandemia, e os últimos 2 meses anualizados já estão nesse nível, e o terceiro e quarto trimestre são os mais fortes do ano sempre, em termos de reservas e em termos de reservas confirmadas e em termos de reservas consumidas, que é o que dá a receita da companhia. A receita cresceu ainda mais, 134%. Ela teve uma pequena queda sequencial. Isso é um fator sazonal mesmo. O segundo trimestre é um fator é um trimestre de pouco embarque ou menores embarques de pessoas físicas e de maior venda do que a gente chama de B2B, na nossa consolidadora, vendendo para outras agências. E a forma de reconhecer receita, as receitas das pessoas físicas, né, do nosso B2C, elas são reconhecidas quando o passageiro embarca e efetivamente viaja, e não quando a passagem ou o pacote é comprado. Então, a gente teve compras de pacotes muito fortes no trimestre, que vão se refletir em receitas, já se refletiram parcialmente em julho, que teve férias, e ao longo do segundo trimestre, e isso tende a acelerar bastante até o final do ano. Enquanto que no B2B, essas receitas são reconhecidas quando da reserva e da venda, o ciclo é muito mais curto. Isso fez com que a gente tivesse um resultado muito forte no B2B no nosso segundo trimestre. O B2B tem margens menores do que o B2C. A nossa comissão média no B2B é da ordem de 5% a 7%, enquanto no B2C é de 15%, 14% a 16%. Por outro lado, ele tem muito pouco capital empregado, usa muito pouco capital de giro. Então, o crescimento no B2B é muito positivo porque ele traz um crescimento que não consome capital. É um crescimento adicional que não consome capital. Embora a margem seja menor, o retorno sobre o capital é equivalente ou até maior do que o nosso B2C. Então, foi um resultado muito bom. Como é que funciona? Eu vou falar um pouquinho do modelo de negócios para mostrar como a alavancagem operacional é importante para a CVC, o que nos faz visualizar um segundo semestre, um ano de 2023 muito positivos para a companhia. De cada R$ 1 de reservas que se tornam viagem, cerca de 10% se torna receita. É o nosso take rate médio, a nossa comissão média. Por que ela é 10%? Porque ela é cerca de 5% a 6%, 7% no nosso B2B, cerca de 15% no nosso B2C. Portanto, a gente tem mais ou menos metade em cada negócio ao longo dos trimestres. Isso varia trimestre a trimestre, como eu falei para vocês. Então, isso gera cerca de 10% de take rate. Esse take rate se constitui a nossa receita líquida, tá? Nossa receita bruta, na verdade. A gente não está pagando imposto, não vai pagar imposto federal sobre a receita por 5 anos, pelo PERSE, que foi o programa de incentivo fiscal, de isenção fiscal aprovada pelo Congresso em março. Então, a gente não paga PIS/COFINS, também não paga imposto de renda nem contribuição social. Dessa receita líquida, cerca de 30%, entre 28% e 32% é o nosso custo variável, ou seja, aquilo que a gente gasta para fazer a receita. Aí entra marketing, entra equipe de vendas, entra todos os custos comerciais, entra boleto, FII de cartão de crédito, e tudo que está ligado a vendas e que varia conforme o volume de vendas, né? Então, é mais ou menos uma parcela percentualmente estável do nosso volume de vendas. O que sobra é o que a gente chama de margem de contribuição. Essa margem de contribuição, ela é percentualmente um resultado é um menos o custo variável, e ela cresce muito fortemente quando a receita cresce. E ela, obviamente, é o que vai diluir a nossa despesa fixa. A nossa despesa fixa são as despesas administrativas, as despesas jurídicas, nossa despesa financeira, amortização e outras, né, depreciação, entre outras despesas que têm
um nível mais ou menos fixo ao longo do tempo, tende a variar ou com o crescimento da força de trabalho, que é o principal fator aqui da companhia, né? O principal fator de custo é gente, e tende a variar também com a eficiência do negócio, além de, obviamente, inflação de custos de salários. Então, a gente tem um efeito muito importante do crescimento da receita, né? Para cada R$ 1 que a gente cresce de receita na companhia, 70 centavos diluem esse custo fixo. Hoje a gente está no patamar em que a gente já gera um EBITDA positivo, portanto a gente já diluiu as despesas fixas da companhia. O EBITDA é o que vai ser usado para pagar as nossas despesas financeiras, a nossa dívida, e as amortizações e depreciações que não têm caixa, né? Não envolvem caixa, mas são um detrator do nosso demonstrativo de resultados. Portanto, cada centavo, cada real a mais gera 70 centavos abaixo do nosso EBITDA, direto para o nosso bottom line. E, portanto, o crescimento acelerado que a empresa vem apresentando faz com que a gente tenha cada vez mais resultado, mais margem de contribuição que vai fluir direto para o resultado final. Portanto, é uma alavancagem operacional muito rápida, isso cresce exponencialmente com o crescimento de vendas. Um outro ponto muito relevante aqui é que a estrutura de custos da companhia, né, de despesas da companhia, ainda é muito pesada. E por que isso acontece? Porque todos os investimentos que a gente fez nos últimos 2 anos foram focados na otimização dos sistemas, da plataforma tecnológica da companhia, visando o cliente. Então, desde a digitalização e da atualização dos softwares de canal, né, de vendas, de passagens, venda de pacotes, de web, integrando isso numa plataforma multicanal, né, a gente está buscando efetivamente a multicanalidade, o omnichannel, que na nossa visão e crença é o que vai dominar o turismo do futuro. Hoje em dia a briga não é entre offline e online, é entre vender passagem numa loja ou vender passagem num site ou num app. Quem vai vencer no futuro é quem atender o cliente no meio em que ele quiser, no momento em que ele quiser. Então, todos os nossos investimentos, a nossa estratégia é focada na otimização dos canais, integração desses canais via softwares e programas e processos que permitam botar o cliente no centro, numa plataforma tecnológica multicanal. Isso foi bastante evoluído ao longo dos últimos 2 anos. Foram investimentos muito relevantes de capital e de gente, né, em software e programas. A gente tinha sistemas de 30, 40 anos de idade e no passado a gente tentou digitalizar a companhia comprando OTAs, comprando empresas de turismo online que só faziam online. E não deu certo. A realidade é que não deu certo. A gente tinha um negócio online que não crescia e um negócio offline que estava ficando para trás em termos de tecnologia. Essa mudança de paradigma, de digitalizar o processo como um todo, integrar online e offline, é que a gente acredita que vai ser um dos grandes vantagens competitivas e fortalezas da companhia ao longo dos próximos anos, dado que ela tem uma marca muito forte, uma penetração muito forte, ela é muito querida pelos clientes, e agora ela vai poder servir o cliente cada vez melhor. Além disso, teve, obviamente, muitas evoluções positivas na precificação dinâmica, no conhecimento do cliente, utilizar tecnologia de inteligência artificial para melhorar o produto, melhorar o marketing, a conversão de clientes. Então, tudo isso tem contribuído também para uma força muito maior da companhia junto a seus franqueados e junto ao cliente, e uma qualidade de serviço muito melhor. A gente também tem iniciativas importantes no capital de giro. No fim das contas, o resultado da companhia, quer dizer, o retorno sobre o seu capital, depende de basicamente 2 coisas: a margem do negócio e o capital empregado no negócio. A CVC não é uma empresa de ativos grandes, né? Ela não tem fábrica, não tem muitos ativos fixos. O principal capital empregado no negócio é capital de giro mesmo, como um varejo de baixa intensidade de capital. As lojas são franqueadas, então, em geral, o grande capital empregado é o capital de giro. E a gente tem empreendido esforços muito importantes para otimizar esse capital de giro.
Então, desde uma criação de um marketplace de crédito, onde diversos provedores de crédito podem competir pelo financiamento ao cliente, o que desonera o nosso balanço, a gente tem que carregar menos recebíveis e, portanto, o cliente é melhor servido com condições de crédito melhores e a empresa tem menos capital empregado, portanto, melhora o seu retorno, até produtos de fidelização, que a gente já tem e já domina no mercado, a gente é o principal operador de todos os grandes programas de fidelidade do mercado, dos bancos todos, do Esfera, o IUP do Itaú, o Livelo, e a gente está desenvolvendo e implementando também o programa da CVC, nos moldes de programas de fidelidade de companhias aéreas e de vários outros negócios, né, que tem o cliente no centro. Isso permite administrar melhor o capital de giro do negócio e maximizar o valor de longo prazo do cliente. E por último, acho que a última alavanca muito relevante e que eu passei brevemente agora quando a gente estava falando da estrutura de custos da companhia, de despesas da companhia, como eu falei, nós temos ainda uma despesa fixa muito alta. Todo o foco de investimentos foi no cliente até agora. E a gente está finalizando esses processos todos. A plataforma foi implementada ao longo do tempo e até o final do ano a gente está. A grande parte do investimento foi finalizado. E o foco agora passa a ser na eficiência interna. Agora a gente vai olhar de forma muito intensa o back-office, o operacional da CVC, para dentro de casa. A gente é uma empresa ainda muito ineficiente nesse ponto de vista, né? Muitos dos trabalhos são manuais, a gente tem muita gente. O setor é um setor complexo, né? Para dar uma ideia, em um avião você tem mais de 30 tipos de tarifas diferentes, cada uma com uma condição de venda, de cancelamento, de remarcação, de preço diferentes. Você multiplica isso pelo número de companhias aéreas, pelo número de pacotes, número de hotéis, cada um com. No fim, você tem milhares ou milhões de SKUs e administrar tudo isso é extremamente complexo e feito de forma muito manualizada ainda pela companhia. Então, a gente vai empreender um esforço muito grande agora na evolução dos nossos sistemas internos de gestão, para ganhar produtividade, digitalizar esses sistemas, digitalizar os processos, racionalizar os processos, o que a gente acredita que no médio prazo vai permitir uma redução da nossa despesa fixa. Então, a gente tende a ganhar do ponto da receita, né, na margem de contribuição crescendo cada vez mais com o crescimento das receitas e também vamos buscar reduzir a despesa fixa da companhia, e isso tem o efeito dos dois lados no nosso retorno, né, no nosso resultado no final, né, no EBITDA, no EBIT, no lucro líquido ao longo do tempo. A gente cria uma boca de jacaré, onde o lucro cresce tanto pelo nível da alavancagem operacional das receitas, quanto pela diminuição, né, ou racionalização das despesas. Isso é muito importante para nós, porque a gente tem que, naturalmente, desalavancar o negócio. Vimos fazendo isso ao longo do tempo. A dívida bruta da companhia, que era de mais de 2 bilhões, quase 2 bilhões e meio durante a pandemia, hoje é menos do que 800, 900 milhões de reais. Fizemos isso através de capitalizações na companhia e já a partir dos trimestres recentes da própria necessidade de caixa operacional está diminuída, né? E ao longo dos próximos anos a gente espera desalavancar através dos efetivos resultados de geração de caixa da companhia. E também porque o lucro líquido da empresa não paga imposto, então a gente quer chegar ao lucro líquido o mais rápido possível. Obviamente, você ter uma vantagem fiscal que tem 5 anos de prazo, quanto antes você usufruir desse benefício, melhor para o acionista. Não pagar imposto por 5 anos tem um valor muito grande, né, para o negócio. Então, esse é um foco muito importante nos próximos anos da companhia, continuar crescendo a receita, e o segundo trimestre, tudo indica, vai ser muito forte. O segundo semestre é o semestre sazonalmente mais forte, e estamos bastante animados aí, tanto do ponto de vista de receita, quanto o início desse programa também de racionalização de despesas da empresa. Então, em termos financeiros aqui, a gente teve, já está com o EBITDA basicamente equacionado, e o segundo semestre é muito forte, então tudo indica que a gente vai começar a ter um EBITDA significativamente positivo se a empresa continuar
nesse ritmo de crescimento que vem acelerando nos últimos trimestres, né? Isso vai permitir a gente se aproximar o quanto antes da geração de lucro líquido, e como tem visto do lado direito abaixo, o nosso endividamento vem caindo trimestre a trimestre, e isso também vai permitir a empresa operar com menos despesas financeiras num ambiente em que o custo de capital está ainda muito alto, né? A gente está no pico do ciclo de juros. Então, eu gostaria também de falar um pouquinho de uma empresa que a gente fala pouco, porque é pequena no portfólio, mas ela está se tornando cada vez maior pelos méritos próprios do crescimento da companhia, pelo time espetacular que ela tem e pelas oportunidades de investimento que a empresa tem na consolidação do setor de seguros, né, de corretagem e consultoria de seguros. A gente tem feito, já fizemos 3 follow-ons na companhia, 3 aumentos de capital, para cumprir o plano de negócios que está sendo feito de maneira magistral pelo Couto e pelo time dele lá. Então, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui da Alper, que tem sido um grande sucesso em termos operacionais e de crescimento no portfólio. E hoje se tornou uma empresa já mais relevante, com quase 8% do capital empregado do fundo. E a gente espera que possa continuar ainda colocando mais dinheiro nesse negócio que cresce tanto, com tanta competência do time, né? O negócio vem crescendo, né, acima de 50% ao ano, né, foram 64% de crescimento ano sobre ano. Metade disso é crescimento via aquisições e metade é crescimento orgânico. Então, houve uma aceleração muito grande do crescimento orgânico, e a tese aqui de consolidação, ela vem naturalmente de crescimento inorgânico via aquisições. O mercado é muito fragmentado, tem um pipeline incrível de oportunidades de aquisição, mas especialmente da capacidade do time de integrar essas companhias adquiridas na plataforma da Alper, extrair sinergias tanto operacionais e de custos, quanto sinergias de crescimento. Então, a gente tem acelerado o crescimento de receita orgânica da companhia. Isso também tem permitido a gente alavancar a margem, mesmo fazendo grandes investimentos, e também permitido um aumento da produtividade do negócio. Então, a gente vê nesse gráfico da esquerda em cima, a produtividade por funcionário vem crescendo sistematicamente trimestre a trimestre. Isso é muito importante para a alavancagem do negócio. Além disso, a empresa vem se tornando uma empresa mais diversificada em fontes de receita. Quando a gente entrou na empresa em 2020, 66% da receita dela vinha de benefícios e previdência, quer dizer, basicamente do negócio de saúde, médias empresas, grandes empresas, focadas no negócio de saúde e previdência. Isso hoje é 42%, e a empresa tem crescido muito fortemente, muito rapidamente, em setores muito relevantes, muito importantes, com boas margens ainda superiores aos negócios de saúde, que são o setor de cargo, logística, agro, infraestrutura, riscos corporativos e resseguros. São todos setores muito especializados, onde a concorrência se dá muito mais pela qualidade do serviço do que por preço, e que tem margens muito superiores justamente pela especialização do negócio. Então, a gente tem muita felicidade de ser sócio dessa companhia. Hoje somos acionistas muito relevantes desde 2020, temos quase 10% da companhia. O presidente do conselho é meu sócio Luiz, temos 2 conselheiros da companhia e estamos muito otimistas aí com o negócio da empresa. Bom, já passamos aqui quase 45 minutos de webcast. Eu vou passar rapidamente aqui pelas outras 2 teses relevantes, o Grupo Ultra e a Qualicorp. A Ultra vem muito bem, a gente fez um trabalho muito importante, estratégico nos últimos 2 anos, e agora estamos no trabalho de apertar parafuso lá, o Lutz fazendo um trabalho excepcional, o Linden fazendo um trabalho muito bom na Ipiranga, e o mercado muito favorável. O resultado disso é que o nosso resultado de Ipiranga e da companhia como um todo vem evoluindo de forma muito positiva, né? Um crescimento de 200% no EBITDA, né? Praticamente triplicou ano sobre ano, e a margem dobrou, é a margem mais alta dos últimos anos, no segundo trimestre, então isso tem sido bastante positivo. A gente vê a margem, o lucro, o EBITDA e o lucro por metro cúbico na Ipiranga vem evoluindo de forma super positiva. Na verdade, aqui a gente está falando de lucro bruto e EBITDA por metro cúbico. Esse é um dos principais fatores, né, talvez
o KPI mais importante do negócio. A gente teve um momento muito difícil no ano passado e tem retomado a lucratividade, chegando no nível mais alto dos últimos anos no segundo trimestre. Alguns fatores conjunturais têm ajudado, tem um vento de cauda muito importante aí, os aumentos de combustíveis, aumentam a receita e, portanto, alavancam operacionalmente o negócio, mas também uma parte importante disso é fruto do trabalho excelente que o time tem feito em racionalizar a rede de franquias, melhorar a galonagem dos postos, maior produtividade, melhorar a logística, melhorar suprimentos, e acho que ainda tem um caminho muito grande pela frente. O EBITDA sustentável não é o 134 que a gente fez no último trimestre por metro cúbico, ele está mais próximo dos 100, 110 hoje, a gente está num momento muito especial do mercado, mas a gente quer buscar o 134 ou 150, o que for possível ao longo do tempo com essas melhoras operacionais que estão só começando, né? A empresa ainda está alguns um pouco atrás dos concorrentes nesse quesito, mas está evoluindo muito rapidamente. Acho que a única companhia que tem encontrado dificuldades ao longo desses últimos, especialmente no segundo tri, né, mas que não tem ganhado tração ainda nos negócios, é a Qualicorp. A Qualicorp é 8% do portfólio, então eu posso dizer aqui, pelo menos com bastante felicidade, que 90% do portfólio está indo muito bem, está recuperando ou continua indo muito bem, e apenas a Qualicorp ainda está enfrentando grandes dificuldades. E o setor de saúde, em geral, tem enfrentado grandes dificuldades, um pouco por causa da circunstância dos custos médicos, né? A gente teve aumentos muito fortes no 2021, um aumento represado de 2020 e, novamente, em 2022, os aumentos dos custos dos planos de saúde têm crescido bastante, tem sido acima do esperado, na faixa de 18% a 20%, quando o esperado inicialmente era cerca de 12%. Isso faz com que a taxa de atrito seja muito grande, ou seja, muita gente perdendo, cancelando o plano ou baixando o nível do seu plano e, portanto, menor receita por usuário. A empresa não está conseguindo crescer. Uma parte disso é devido a essas circunstâncias de mercado em si, e outra que fazem com que o churn, né, ou seja, a perda de clientes, seja muito acima da média. A gente tem que ter uma venda muito forte do ponto de vista bruto, né, só para manter a carteira do mesmo tamanho. Isso está sendo muito difícil, mas também porque certas medidas implementadas pela companhia, tentando evoluir, né, no relacionamento com o cliente, digitalização de plataforma, e a própria expansão da qualidade do nível de produtos existentes na sua plataforma, não ganharam tração suficiente para compensar essas dificuldades circunstanciais macro que o setor está passando. Então, o resultado disso é que a empresa teve queda de receita e isso gera desalavancagem operacional, portanto, queda de lucro, queda de EBITDA e queda de fluxo de caixa. Hoje a empresa negocia múltiplos muito baixos, justificadamente, porque seus resultados a entrega de resultado não tem sido nem próximo do potencial do negócio. Como eu falei, parte dessas dificuldades circunstanciais, parte dessas dificuldades, a falta ainda de tração das medidas implementadas na companhia, que causaram aumento de despesas no momento em que a receita está muito vulnerável pelas questões de custos. Tem um trabalho difícil aí para frente ainda para fazer. A gente espera que isso ganhe tração ao longo do tempo, mas eu diria que é a companhia preocupante aqui que tira um pouco o nosso sono aqui no portfólio. O restante a gente vem evoluindo muito bem, estamos muito confiantes de que o futuro ainda seria muito positivo, vai continuar com grande tração. Dito isso, acho que passamos por boa parte das companhias. Temos algumas perguntas aqui e eu vou respondê-las e fico aberto aqui também para outras perguntas que venham a surgir. A primeira delas é sobre a troca do CFO da Tenda. Acho que o Rodrigo, o Rodrigo Osmo, nosso CEO, falou isso muito bem numa entrevista que ele deu para o Valor essa semana. O Luiz Maurício é talvez o analista de mercado que mais conhece o setor, é considerado por todos o melhor analista do setor imobiliário,
e também teve uma experiência muito relevante no setor corporativo antes de se tornar um analista do sell side e depois do buy side. Então a troca de CFO é muito benéfica, sem demérito do Marcos, que foi muito importante para a companhia e é uma pessoa incrível, um excelente CFO, mas é o que o Rodrigo falou, o Luiz Maurício estava disponível e disposto a vir nos ajudar e participar dessa retomada da companhia. Então, por que não tê-lo a bordo? É um cara excepcional, o Marcos vai nos ajudar em diversas outras coisas, e ter o Luiz Maurício é um privilégio. Então, acho que é muito benéfico para a companhia, tanto do ponto de vista de ter um excelente CFO que conhece profundamente o negócio, quanto de todo o relacionamento que ele tem com o mercado. E acho que um dos desafios da Tenda é recobrar a credibilidade que ela tinha. Há 2 anos atrás, era a empresa mais bem avaliada do mercado, tinha múltiplos muito altos por isso, e hoje ela é um pária do mercado porque teve resultados muito difíceis na safra aí de 2021 e parte de 2022, e, portanto, decepcionou o mercado, saiu de um patamar altíssimo de valuation para hoje um patamar baixíssimo, virou um pária do mercado. Então, tem um trabalho muito importante aí de recobrar essa credibilidade e mostrar para o mercado e manter os relacionamentos e incrementar os relacionamentos e a transparência da companhia, para que o mercado volte a reconhecer a companhia como uma das principais e mais bem-sucedidas e mais bem administradas companhias do setor. Então, acho que vai ser muito positivo. Acho que tem uma outra pergunta sobre a tira estimada do portfólio. E essa é uma excelente pergunta porque ela é muito difícil de responder. E por um motivo muito simples. Tudo que é estimativa do futuro tem um alto grau de incerteza. Então, a gente não tem uma tira estimada do portfólio, a gente não tem um número. Assim como a gente não tem um target price, né, como muita gente fala, não, essa ação está R$10 e o meu preço de objetivo é 20. Quando chegar no 20 eu vou vender. Não é assim que a gente funciona, né? Na verdade, a gente busca projetar o futuro com vários cenários possíveis. E naturalmente, a gente tem um cenário base para cada companhia, que a gente poderia dizer que é o cenário que vai dar a TIR base do portfólio, por assim dizer. Mas a gente busca entender o que aconteceria com a taxa interna de retorno do investimento se o cenário for pior do que a gente espera, se tiver surpresas negativas ou a gente não conseguir entregar o que a gente se propõe. E também tem o upside risk, né? Que dá tudo melhor do que a gente espera, é o que tem acontecido, felizmente, recentemente, segundo trimestre, as coisas estão indo melhor do que a gente esperava, e, portanto, a gente realinha a nossa expectativa futura para que potencialmente pode dar uma TIR maior. Mas a TIR também é uma função de preços, né? Então os preços estão se movendo de forma muito rápida. Então a gente fala de ranges de TIR aqui, por assim dizer. E a gente pode dizer que nos cenários mais pessimistas até os cenários mais pessimistas, a TIR do portfólio está significativamente acima do nosso objetivo de retorno, que é 25% bruto, perto de 23 a 25 bruto, perto de 20 líquido. Tem companhias com TIRs implícitas no caso base acima de 50% ao ano, e companhias com TIRs implícitas mais perto de 30 a 35% ao ano. Então, vamos dizer aí que a gente pode esperar uma TIR de portfólio entre 30% e 50% ao ano, dependendo do cenário e dependendo até da própria alocação dinâmica de capital ao longo do tempo. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. A gente acredita que a TIR da Tenda seja muito superior à TIR da Localiza, por exemplo. Aí você vai me questionar por que você tem 10% do portfólio em Tenda e 30% do portfólio em Localiza. Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque a probabilidade da entrega da TIR da Localiza é maior e mais rápida. Então, a TIR de longo prazo da Localiza é menor, mas a TIR de curto prazo provavelmente é superior, mais perto de 45 a 50, porque ela tem catalisadores muito fortes nos próximos 2 anos, 1 ano, 2 anos. Basicamente, as sinergias da fusão e a própria dinâmica, ela é muito sensível à taxa de juros, né? A queda da taxa de juro real, quando ocorrer, ela tem um efeito muito relevante na Localiza. Ela tem uma correlação de cerca de 90% com a taxa de juro real de médio e longo prazo, né? Com a NTNB de 35 ou 45, e um alfa relevante em cima disso. Eu gosto de dizer que
ações como Localiza, ações de bom crescimento, são uma NTNB com alfa grande. Ela reinveste capital a uma taxa de retorno muito superior ao custo de capital, né? Então, a gente tem um catalisador mais forte. A Tenda também tem um catalisador relevante, mas ela está passando por um processo de reestruturação. Felizmente está entregando muito bem. A gente está cada vez mais confiante e hoje estamos muito confiantes, na verdade, que ela chegou já ou está chegando no nível de margem que maximiza o valor daqui a algum tempo. Por outro lado, a gente tem ainda um tempo para que isso flua pelo balanço. E querendo ou não, se o mercado fosse extremamente racional, ele começaria a refletir isso de forma muito intensa agora. Ele refletiu de uma certa forma intensa, a ação subiu 50% desde a publicação do resultado, 60% vai desde a publicação do resultado, mas ainda está muito longe de refletir o que pode ter de valor na companhia. Muito possivelmente essas alocações vão evoluir ao longo do tempo, conforme a gente vai evoluindo na convicção. Isso quer dizer que talvez a gente reduza a nossa participação de Localiza ao longo do tempo, conforme ela realiza esses catalisadores de curto prazo e aumenta outras empresas do portfólio que estão no processo de alavancagem mais rápida, mas ainda tem riscos maiores, como a CVC e a Tenda, por exemplo. Tem uma pergunta a propósito sobre a CVC, e de novo agradeço muito as perguntas, são muito inteligentes e muito importantes para a gente clarificar qualquer dúvida que vocês venham a ter sobre as companhias. A pergunta é sobre o crescimento a projeção de reservas confirmadas da CVC. É uma pergunta difícil para mim aqui responder, porque nós fazemos parte da gestão da companhia e do conselho, a empresa não dá guidance. Então, a gente não tem como fazer, obviamente, a gente tem projeções internas, mas a gente não pode falar sobre elas para o mercado, né? Então, o que a gente espera é um crescimento, é uma continuidade do crescimento, até porque ele tem se acelerado recentemente. Ainda as pessoas estão voltando a viajar, nem todo mundo voltou a viajar. Obviamente, é muito provável que esse 130% de crescimento ano sobre ano diminua significativamente ao longo dos próximos trimestres e anos, né? Porque a gente teve efeitos muito relevantes aqui, por exemplo, da reabertura dos mercados internacionais. Hoje eles já estão abertos, então o crescimento é mais lento daqui para frente. Mas a própria dinâmica de sazonalidade, o segundo semestre, é de longe mais forte. As férias de final de ano são muito mais fortes e temos a Black Friday e a Cyber Monday no final do ano, que são muito relevantes para a venda de pacotes. Então, isso por si só já leva a uma contratação de crescimento relevante. Sobre o capital de giro, tem uma pergunta se podemos encontrar uma relação entre o capital de giro da companhia e o crescimento das reservas confirmadas. Sem dúvida nenhuma. A dinâmica de capital de giro funciona da seguinte maneira: uma reserva confirmada, eu vou falar do B2C aqui, tá? De venda de pacotes para pessoas físicas. Uma venda confirmada de um pacote enseja as seguintes questões de capital de giro. Em geral, a gente vai receber essa venda ao longo de 2 a 3 meses, né? Uma parte é entrada, outra parte é financiada, uma parte é cartão de crédito, outra parte é boleto, outra parte é marketplace de crédito, mas o prazo médio de recebimento vai de 2 a 3 meses e varia um pouquinho conforme o tipo de viagem, né? A companhia aérea, o negócio de passagem aérea é o pior negócio que tem no setor de turismo. A margem é baixa, o take rate é baixíssimo e a empresa aérea paga em 15 dias. Então, é o que mais consome nosso capital de giro. Já o hotel tem uma margem muito mais alta e ele só recebe depois que o cliente sai, faz o check-out. Por isso que a Booking é o melhor negócio do planeta, né? O negócio de, de turismo, né? Ela é focada primariamente em hotéis e casas de aluguel. E esse negócio tem um capital de giro muito bom e uma margem muito boa. E, obviamente, todo mundo quer crescer nesse negócio de estadia, né? De hospedagem. Agora, para chegar no hotel, você precisa chegar de algum jeito, seja via um carro alugado, ou um carro próprio, ou através de um avião ou navio. Então, é um mal necessário você ter
o aéreo no pacote, e é o grande consumidor. Então, conforme crescem as nossas reservas confirmadas, sim, cresce o nosso comprometimento de capital de giro no B2C. Não é o caso no B2B. No B2B, conforme cresce nossas reservas confirmadas, não cresce o nosso capital de giro, cresce muito pouco, porque o prazo de pagamento é casado com o prazo de recebimento. Então, a gente tem um descasamento de 2 dias, em média, o que é muito pouquinho. A gente cresce com muito pouco capital empregado. A margem é menor, mas no momento de alto crescimento ali, a gente bota pouco capital. Então, por outro lado, quando você consome essas reservas, você libera um pouco de capital também. Tem os ciclos, né, de capital ao longo do tempo. O capital de giro, portanto, ele é muito mais forte no segundo semestre. E esse é um dos motivos que a gente fez o follow-on agora. Uma parte disso foi para quitar a dívida, reforçar o nosso balanço, mas uma parte importante também é para fazer frente a esse crescimento de capital de giro que ocorre principalmente no segundo semestre da companhia. Obviamente que a gente tem várias maneiras de mitigar ou de racionalizar essa utilização de capital, e que a gente está trabalhando na companhia ao longo do tempo para criar essas oportunidades. Uma delas é, obviamente, o programa de fidelidade. Por exemplo, se você cria um programa como os Miles, né, o clube os programas de fidelidade das companhias aéreas, e um clube de pontos. Você vai pagando ao longo dos meses, comprando, né, pontos ou milhas, ou o que quer que seja, para uma viagem futura. Isso te faz o capital de giro ficar negativo. Você cresce recebendo capital. É maravilhoso. Você pode fazer um incentivo muito poderoso na conversão desses pontos, porque o teu capital empregado é muito menor. Então, esse é um programa que a gente está trabalhando fortemente. O nosso time lá, o Leonel, o Túlio e grande parte, algumas pessoas, especialmente o Leonel, que é o CEO da companhia, o Túlio, que é o diretor de tecnologia e produtos, tiveram uma experiência muito relevante. Foram as pessoas que criaram e escalaram o programa da Gol, né, os Miles, nos últimos anos, até vir para a CVC. Então, tem uma expertise muito grande nisso. Então, a gente está bastante otimista quanto a isso. Outra pergunta sobre a CVC é o preço do combustível. Afeta indiretamente. Por quê? Porque tem dois principais efeitos aqui. Um do ponto de vista de custo, né, de custo de viajar, e tem muita gente reclamando com razão que o preço de passagem, o custo de viajar hoje está muito caro. É verdade, está muito caro. Agora, está muito caro em relação ao quê? Está muito caro em relação à pandemia. Em 2018, nosso ticket médio lá na CVC era por volta de R$ 1.600. Durante a pandemia, ele caiu para R$ 750. Então ficou muito barato viajar. Por quê? Porque ninguém estava viajando, estava todo mundo desesperado, precisava vender, o hotel precisava ocupar os seus quartos, a companhia aérea, mesmo reduzindo a frota, tinha que manter os aviões no mínimo cheios para pagar os custos básicos de operação. O preço caiu. Hoje está em 1.500 de novo. Então, está caro em relação ao que estava um ano e meio atrás, realmente. Mais do que duplicou o preço. Só que está no mesmo preço que estava há 6 anos atrás, 5 anos atrás. Então, nem a inflação desse período está nas passagens ou nos pacotes hoje. Então, se você olhar em termos reais, está mais barato do que estava em 2017, 2018. Então, está caro, mas em termos, né? O preço do combustível é um fator importante nisso. As companhias aéreas, mesmo com esses supostamente preços altos, né, mal estão conseguindo remunerar o capital, estão ainda tomando prejuízo. Então, nesse sentido, entra o segundo fator, que é o risco. É o fator de risco. Se uma empresa aérea tem dificuldades financeiras e quebra. A gente teve uma perda muito relevante na CVC alguns anos atrás com a quebra da Avianca. Então, a exposição de risco às companhias aéreas é um fato do setor de turismo, não dá para fugir disso. É um fato do ponto de vista do cliente, que você tem que honrar, uma empresa séria tem que honrar o cliente se uma companhia aérea quebra e não entrega aquilo que prometeu, quanto do risco de você perder aquilo que você já pagou de passagem, que vai voar logo em seguida, né? Como falei, você paga uma passagem 15 dias para a companhia e voa 2 meses depois, 3 meses depois.
Então, tem um risco também nesse aspecto. Portanto, é importante o combustível, mas não afeta a CVC diretamente, afeta os principais fatores do negócio de turismo. Então, essa queda do preço de combustível de aviação, por exemplo, é importante, ajuda a melhorar a margem, ajuda a potencialmente otimizar resultados da cadeia como um todo e diminui o risco da cadeia. Então, acho que é bastante importante. Assim como a queda, por exemplo, das commodities é importante para a tenda, né? A queda, eu digo que a tenda é um hedge, porque a empresa vai muito bem do ponto de vista de demanda em qualquer cenário, porque a demanda é muito superior à oferta de casas na faixa em que ela atua, de casas e apartamentos na faixa em que ela atua. Então, se tiver uma recessão, não vai deixar de ter demanda. É, a oferta não supre nem um terço da demanda. Por outro lado, uma recessão causa uma queda nos custos, o que melhora as nossas margens. Nosso melhor resultado na tenda foi em 2016, 17, foram as melhores margens que a gente teve quando a gente estava saindo da recessão de 15 e 16. Então, eu diria que é uma presente frágil aqui no portfólio, nesse sentido. Uma outra pergunta sobre o cenário de eleição presidencial e se o nosso cenário positivo é independente de eleição presidencial. Eu gostaria de dizer que sim, mas eu não posso ter certeza absoluta, porque a gente só sabe o que vai acontecer depois que a eleição ocorre, e ainda mais importante, a gente só sabe o que vai ser a política de governo de qualquer governante quando ele senta na cadeira e começa a executar. Mas eu diria que o nosso portfólio é bastante resiliente, porque as demandas são muito mais micro do que macro. A gente tem pouca influência do cenário macro, tem alguma certamente, mas tem pouca. E seja qual for o candidato, seja a reeleição do atual presidente, seja a eleição do ex-presidente, a gente tem uma exposição grande à saúde, tem uma exposição grande a serviços em geral, tem uma exposição grande à habitação popular, e acredito que qualquer presidente que esteja lá sabe que isso são necessidades básicas da população e que, portanto, tendem a ser fomentados tanto num cenário de esquerda quanto de direita, né? Todo mundo, qualquer presidente tá, tá preocupado em que esses mercados não sejam grandemente afetados ou sejam até estimulados. Então, eu diria que, obviamente, estamos todos apreensivos pelo futuro do país. Acho que o Brasil está num ciclo muito positivo e, do ponto de vista absoluto e do ponto de vista relativo, né? Quando que eu imaginaria que a gente teria uma inflação menor do que a dos países europeus e até dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo fizemos a lição de casa antes dos outros e vamos colher os frutos antes dos outros também. Então a gente está otimista, seja qual for o cenário, e vamos adiante aí, seja como for. E tem um pedido aqui bastante interessante de projetar diferentes cenários futuros para o Patra Pipe aqui e apresentar nos próximos eventos. A gente gostaria de poder fazer isso de forma muito detalhada. A única coisa que nos impede de falar muito sobre detalhes específicos do futuro das companhias é o fato de que a gente não é um acionista passivo, portanto, o acionista que tem o direito de expressar as opiniões. A gente tem que tomar muito cuidado com as opiniões, porque a gente participa ativamente dos conselhos, a gente é insider no sentido de gestão da companhia, e, portanto, tudo que a gente fale sobre o futuro aqui pode ser interpretado como guidance, e a gente não pode dar guidance em nome da companhia. Então, nossos compliance, nossos advogados aqui ficariam completamente alucinados se a gente fizesse projeções de números das empresas em público. Infelizmente, a gente adoraria poder compartilhar essas esses números com vocês, mas é um impedimento legal mesmo, de compliance. Por outro lado, a gente pode falar da dinâmica que leva a esses números, a esses resultados, e explicar essa dinâmica, o que facilita muito o entendimento do porquê o cenário é positivo. E é isso que a gente vem tentando fazer aqui nessas conversas com vocês, que vocês conheçam cada vez mais cada companhia do portfólio, como elas funcionam, o que é a dinâmica delas, o que poderia fazer bem e mal para o futuro dessas empresas. E acho que a gente está num ambiente hoje e num caminho que é muito positivo. E isso nos deixa tanto confiantes no fundamento quanto na oportunidade de gerar retorno, porque fundamento positivo e preço baixo é tudo que você quer para um retorno futuro de investimento. Então, isso posto, acho que não temos novas perguntas aqui.
De novo, agradeço muito a presença de todos. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Independente da gente fazer isso trimestralmente, a gente está sempre disponível ao longo do trimestre para qualquer dúvida que vocês tenham. Por favor, entre em contato comigo, com a Carol, e com todo o time aqui do Pátria, com o nosso analista. Estamos sempre à disposição para qualquer dúvida, aprofundar qualquer informação que vocês queiram ter do portfólio que a gente esteja na posição de fornecer. Então, muito obrigado pela confiança e acho que o futuro vai ser muito melhor do que o passado recente, não temos dúvida disso. É muito bom tê-los vocês como sócios. Um grande Obrigada pela abraço a todos. participação. Pessoal, assim que o link estiver disponível aqui da gravação, eu também vou encaminhar para todos, tá bom? Obrigada. Perfeito. Era uma outra dúvida que tinham aqui, se dá para... Algumas pessoas perderam o comecinho, então a gente vai colocar à disposição o link da gravação para todos que tenham participado e tenham perdido um pedaço ou que queiram, que não tenham participado e Tomara. queiram assistir. Muito obrigado de novo a todos. Obrigada, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau.